Júnior Sem Fronteiras, começando em grande estilo. Olha só essa paisagem belíssima aqui atrás de mim. Galera, a gente tá falando diretamente da tão bela e bonita mesmo cidade do Porto, cara. Eu tô aqui há 2 dias e eu já estou completamente apaixonado por essa cidade. E galera, esse lugar que eu tô falando agora, com essa vista belíssima, é um dos viewpoints mais famosos aqui da cidade do Porto, que é esse mosteiro aqui, o Mosteiro Santo Agostinho da Serra, que dá de frente, olha, pra Ponte Dom Luís I, cartão postal da cidade do Porto. E o Rio Douro todo à tua frente aqui, ó, com a cidade do Porto, a velha cidade do Porto, todo o centro ali da cidade do Porto, belíssimo ali. E eu tenho o intuito de mostrar tudinho pra vocês dessa cidade, os principais pontos turísticos, algumas curiosidades, vou contar pra vocês também. E claro, muita paisagem bonita. Sinceramente, eu tô apaixonado por ter entrado pra minha lista de cidades que eu sou apaixonado no mundo, uma lista restrita. Vamos lá conhecer Porto junto comigo? E olha galera, essa parte de rocha ali atrás de mim, ó, é parte das muralhas da cidade do Porto, que foram construídas na Idade Média, né? E serviu como fortificação, claro, da cidade. E olha só que legal, porque aqui é um vale gigante, olha, um rio gigante que passa aqui, o Rio Douro, né? E a muralha está muito em cima do morro. E olha só a parte da muralha que restou ali, ó, bem preservada ainda, bem bonitona. E passava por aqui tudo, né, pra cobrir toda essa parte da cidade e proteger toda essa parte da cidade. Bem legal que existe um bondinho ainda daqui, ó, subindo aqui o morro tudinho, depois entra num túnel que vai lá pra dentro da cidade. Bem interessante, bem legal essa parte da muralha da cidade. E por sinal, a igreja da Sé também fica muito intrincada na fortificação que existia. Então a igreja parece que tá dentro da fortificação. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me. E o que não falta aqui na saída do Porto é gaivota. Olha só o tanto de gaivota, cara. Olha só o tanto. Aquela parte dali é a parte mais fotografada, né? Mas essa parte daqui também é bem bonita, olha. Porque é só um paredão rochoso aqui, ó, com alguns prédios e algumas ruas construídas. Bem legal também, bem bonitona. Parece muito mais natural. Olha galera, chegou a hora de provar um dos pratos bem tradicionais aqui do Porto. Se chama francesinha. É um sanduíche bem grandão, com batata, coberto com queijo derretido e esse molho aqui, ó. Vou provar e vou falar pra vocês se é bom. E aqui dentro tem presunto, pedaços de carne também. Nossa, o negócio é grande, velho. Isso aqui custou R$10, só isso aqui, mais a batata deve ser uns 2 extra. Uns R$12 então no total. Olha só que coisa linda. Vamos provar, vamos provar. Galera, uma curiosidade super legal da cidade do Porto é que o nome do país, Portugal, tem suas raízes aqui na cidade do Porto. Quando os romanos estiveram por aqui, sempre eles denominaram esse lugar de Portus Cali. Cali é a região onde se encontra a cidade do Porto e Portus é Porto, né, como sempre. E aí isso daí evoluiu para Portus Cali, depois junto Porto Cali, depois evoluiu para Porto Cali e eventualmente isso veio se tornar Portugal. Então o nome Portugal vem de Portus Cali, como se chamava a cidade do Porto no passado. E galera, e essa ponte aqui, ó, que a gente está atravessando agora, é um dos cartões postais, talvez o maior cartão postal daqui da cidade do Porto. Olha só como ela é gigante. E ela foi construída por Théophile Seyrig lá em 1886 e ele é um dos discípulos do Eiffel, que construiu a Torre Eiffel. Então o cara tinha talento, tinha um professor muito bom, olha só o que ele construiu. Ela é muito grande e ela é muito bonita. Olha galera, e bem aqui na frente dessa ponte bacana, ali do outro lado tem a livraria Lelo, né, que é onde a J.K. Rowling, que foi a escritora do Harry Potter, frequentava, é por isso que ela é muito famosa, a livraria no caso.
tem essa igreja aqui, ó, a Igreja do Carmo, que também, como vocês podem ver, tem uma fachada bonitona de azulejos. E uma coisa bem interessante sobre essa igreja é que ao lado dela tem uma outra igreja, que é da Ordem dos Carmelitas. E entre essas igrejas tem uma casa chamada Casa Escondida, que eu vou contar um pouco da história pra vocês agora. E olha, galera, apesar de parecer uma coisa só, aqui é a Igreja do Carmo e aqui é a Igreja dos Carmelitas, que são duas ordens diferentes. Então, nesse período que as igrejas foram construídas, existia uma lei que não permitia que duas igrejas de ordem diferentes compartilhassem o mesmo terreno, compartilhassem parede com parede a construção. Então, para conseguirem fazer isso, eles fizeram essa casa aqui no meio, olha, que é super estreita, simplesmente como um pretexto para falar, não, mas elas não estão coladas, tem uma casa ali no meio, olha, que é chamada de Casa Escondida, tá escrito bem ali, ó, nem é uma casa, é só um corredor, vamos dizer assim, de 2 andares. E aí eles construíram isso para conseguirem fazer duas igrejas e terem um pretexto de dizer, não, mas elas não estão coladas. E ficou muito legal, porque parece a mesma coisa, parece a mesma igreja, mas não, aqui é uma, aqui é outra e aqui é uma casa, olha. Muito interessante, uma curiosidade histórica bem legal aqui da cidade do Porto. E a Igreja do Carmo também tem, olha, belíssimo aqui, esses azulejos, que ele tá coberto, acho que deve estar passando por alguma restauração, não sei, mas tá coberto, ou deve ser só para proteger. Mas também tem toda a parede do lado, olha, coberta com azulejos e imagens bem bonitas, que são bem características da cidade do Porto, essas igrejas com azulejos belíssimos. Olha, galera, tá bem aqui na frente, olha, meu Deus do céu. É a livraria Lelo, que é uma livraria muito famosa, ficou muito famosa porque a J.K. Rowling, né, que escreveu Harry Potter, ela viveu por alguns anos aqui na cidade do Porto. E ela costumava frequentar essa livraria aqui, e essa livraria tem uma escadaria muito bonita, assim, bem diferentona. Que, segundo as pessoas, dizem que ela teria inspirado a Rowling pra fazer a escadaria de Hogwarts, né? Que também é bem diferentona e tal. Eu queria muito ir ali pra gravar um Reels e mostrar pra vocês, mas cara, tem horário marcado, a galera fica esperando na fila, olha só, tem horáriozinhos em cada parte de fila e 15 minutos as pessoas entram. Nossa, é muito trampo, cara. Eu não tenho paciência pra enfrentar a fila, não. Eu ainda vou estar aqui amanhã, talvez eu venha aqui amanhã, mas vamos ver, não sei. E olha, galera, esse lugar bem aqui agora, olha, se chama Torre dos Clérigos. É um dos pontos principais, assim, da cidade do Porto. Olha, é belíssimo aqui, cara. Se você vir do outro lado da onde eu vim, tem uma rua autona que vai descendo e no fim da rua depois vai subindo, aparece esse negócio aqui, ó. Então se você tiver uma câmera fotográfica, é perfeita. Essa torre tem 76 metros de altura, galera. E ela tem 225 degraus para chegar lá naquele topo lá, olha. E de lá é bem legal porque você tem uma visão 360 graus dos arredores aqui da cidade do Porto. Então uma visão panorâmica bem bonita, vale muito a pena. E o prédio é belíssimo também, né? Vocês não acharam? Olha só como é bonito o prédio, bem antigão. Muito da arquitetura da cidade do Porto é arquitetura barroca rococó, como é conhecida, né? Então as igrejas que eu tô mostrando pra vocês, tudo é esse estilo arquitetônico que você não vê tanto assim em outros lugares da Europa, mas aqui em Portugal você vê bastante, tanto em Lisboa quanto em Porto, muito provavelmente nas outras cidades também. Bem legal, essa torre é bem bonita, vale muito a pena se tu quiser pagar pra ir lá em cima, deve ter uma visão bem bonita da cidade lá de cima. E por sinal, galera, a cidade do Porto, assim como Lisboa, também é cheio de ladeira, cara, mas aqui eu acho que ainda até mais. No centro de Lisboa ainda é mais plano, assim. Cara, aqui em Porto é só ladeira, velho. Tu tem que ir subindo e descendo pra todo lugar. É muito cansativo. Imagina tu morar aqui e ter que subir e descer pra qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida. E não é tipo uma subidinha, são ladeiras gigantes assim, cara. Difícil, hein? Cansativo. A cidade de Lisboa é muito interessante, grande, tem muito o que ver, bonita, mas a cidade do Porto é diferente. Eu tô apaixonado por essa cidade, é muito... a vibe dessa cidade é diferente, é muito bonita. Gostei, gostei, eu conseguiria morar aqui. Essa aqui se chama Igreja
Santo Ildefonso, e ela também tem essa fachada cheia de azulejos. Ao todo são 11.000 azulejos formando imagens tanto das passagens bíblicas, né, como também da vida desse santo que tem o nome aqui na igreja, né. Galera, olha essa informação cultural e muito interessante aqui relacionada à cidade do Porto. Os habitantes daqui, eles são carinhosamente conhecidos como tripeiros. Isso remonta ao século XV, galera, quando nesse momento, né, as grandes navegações estavam ocorrendo. Os habitantes da cidade do Porto, que está extremamente relacionada às grandes navegações dos portugueses, eles doavam as suas provisões de carne para as viagens desses marinheiros, né? E eles acabavam ficando somente com as tripas para se alimentar. Daí também surgiu um dos pratos principais da cidade do Porto, da culinária do Porto, né? Que é as tripas, a moda do Porto, como se chama. E os habitantes, como ficavam só com as tripas, eles acabaram ficando conhecidos posteriormente como tripeiros. Bem interessante, né? Essa conotação histórica, essa coisa cultural aqui da cidade. E olha, galera, a gente tá falando agora de um dos principais cartões postais daqui da cidade do Porto, que é essa capela aqui atrás de mim. Ela se chama Capela das Almas, e ela é famosa por causa desse mosaico que esses azulejos em azul aqui formam nas paredes da igreja, tanto no lado quanto na frente da igreja. Formam imagens belíssimas aqui, olha. Nossa, essa capela é muito, muito instagramável. Se tu parar ali na frente e tirar uma foto, só é o problema conseguir sem alguém passando na tua frente ou um carro passando na tua frente, mas é belíssimo. Vou mostrar um pouco mais de detalhes pra vocês. Olha aqui a parte da frente dela, que linda aqui, olha, toda coberta com mosaico, formando cenas religiosas. E aqui do lado também, ó, que não dá pra ver muitos, mas dá pra ver mais os detalhes dos desenhos que tem, formando aqui. Bem bonita, bem bonita, bem bonita. E a galera para em peso aqui, ó, no mar. Não tem nem calçada aqui, como sempre em Portugal. A galera para em peso no meio da rua. Olha a mulher parando no meio da rua, tirar foto aqui com a capela. Se tu vier aqui bem cedinho da manhã, tu consegue uma foto boa sozinho, eu acho. E por sinal, galera, a capela que vocês veem aqui atrás de mim, ela fica localizada na rua Santa Catarina, no canto da rua de Santa Catarina, que é uma rua bem importante para você visitar também, uma rua mais comercial. Então a vida acontece aqui nessa rua chamada Santa Catarina, e também tem alguns pontos turísticos ao redor dessa rua aqui também. E olha, galera, esse daqui também é um lugar bem legal que você visitar, se chama Mercado do Bulhão. Tem uma estação de metrô bem aqui do lado também de Bulhão, o nome, e é um mercado tradicional, cara. Eu vou dar uma olhadinha lá dentro, porque eu sempre gosto desses lugares que tem essas lojinhas ou essas feiras que parecem muito mais o dia a dia assim, da galera da cidade mesmo. Então eu vou dar uma olhadinha lá, ver como é lá por dentro. E olha, galera, é realmente isso mesmo aqui, olha, o mercado tradicional, cara. Eu sou apaixonado por mercados tradicionais. Sempre tem coisas mais tradicionais da cidade, da cultura do país, e também tem a vivência do dia a dia aqui, né? A galera vem aqui para fazer suas compras do dia a dia, então você vê a população mesmo aqui, não somente turistas. E olha só que legal esse mercado aqui, olha. Tem várias coisinhas, várias taberninhas assim, bem bonitinha a estrutura dele também, e dá pra ver que tem várias coisinhas tradicionais aqui. Cara, e olha isso aqui, ó. Olha essa ruazinha aqui, esses prédios gigantes numa ladeira tremenda descendo aqui. Muito bonito, cara. Isso aqui é pertinho do rio. Essa região ao redor tem esse labirinto de ruazinhas aqui, olha, com prédios belíssimos, cara. Muito, quer dizer, são prédios muito quebrados e velhos, mas dá um charme tão lindo pra cidade, cara. Muito bonito essas ruazinhas estreitas, esses labirintos aqui da cidade do Porto. Realmente diferente, muito bonito mesmo, muito bonito, dá uma beleza especial pra essa cidade, cara. Muito legal essa cidade, eu tô gostando demais de Porto.
E galera, olha essa vista incrível aqui atrás de mim, cara. Eu tô aqui em um morro bem alto, onde fica exatamente a Catedral da Sé, uma das mais importantes daqui da cidade do Porto. E cara, aqui já é uma das primeiras vistas que a cidade do Porto tem alguns viewpoints muito bons de frente pro rio. Mas essa catedral aqui, eu não tava esperando que ela tivesse essa vista incrível aqui pra toda a cidade atrás de mim. Olha só que lindo esse background, cara, que rende muitas fotos boas pra ti. Sinceramente, vem aqui, e se tu conseguir também no finzinho da tarde, como eu tô agora, a gente vai bem ali do outro lado também. Muito bonito, cara, olha esse background, toda a cidade do Porto atrás de mim, essas casinhas tão bonitinhas, assim, sobe e desce de ruas e casas e prédios, parece que estão tudo um em cima do outro. Sinceramente, Catedral da Sé, olha, além de ser um prédio belíssimo, tem um ponto assim, um viewpoint muito bonito. Por sinal, tá bem ali, ó, a Torre dos Clérigos que eu mostrei pra vocês. Bem legal, olha só a altura, como ela se destaca aqui, ela tá numa parte mais alta. Não dava pra ver quando eu tava lá embaixo, mas olha como ela tá mais alta do que o resto da cidade. Então, lá de perto dela parece que ela tá, assim, que ela tem um viewpoint bem lindo, assim, 360 graus, mas daqui dá pra ter uma ideia que ela realmente tem uma vista lindíssima, porque ela tá mais alta do que todo o resto, olha. Então ela tá provavelmente pegando tudo ao redor. E olha aqui, ó, entrando aqui na parte exterior da igreja, olha só como é lindo, cara. A igreja da Sé do Porto, tem uma área bem grandona aqui na frente, olha, que provavelmente tem a visão do Rio Douro aqui do Porto. Olha só que lindo, cara. Bem lindo mesmo, vamos lá ver. E é isso aí, galera, já tem uma visão aqui, ó, não tá completa, mas já tem uma visão do rio aqui, ó, e do outro lado da cidade. E a gente também vai ver a ponte, né, que é um dos principais pontos aqui. E aqui já tá uma visão bem bonita, né, da cidade. Olha só, cara. Cara, Porto é muito linda. Eu tô apaixonado por essa cidade. Olha, galera, essa parte que eu tô mostrando pra vocês, que tô caminhando agora também, é o porto da cidade do Porto, né? Aqui tem essa parte aqui, ó, e a parte do outro lado lá é bem famosa. É a parte mais famosa da cidade, é essa parte aqui, ó, com a ponte ali no fundo. E a cidade do Porto e também o seu porto, né, eles foram muito importantes no passado, no período das grandes navegações, por exemplo, porque muitas das embarcações que saíam mar afora para os portugueses saírem descobrindo, invadindo, descobrindo ou conquistando, como você queira chamar, grande parte do mundo, muitas das embarcações foram construídas nos estaleiros daqui, como por exemplo as famosas caravelas, que foram também, né, uma das maiores embarcações construídas e que chegaram, por exemplo, lá no Brasil, no período do redescobrimento do Brasil por Portugal. E galera, daqui em cima da ponte, com esse lindo pôr do sol, que já tá quase indo embora, o Porto me presenteou com um pôr do sol belíssimo no final do meu vídeo, no final do meu dia e no final da minha viagem aqui para Portugal, nessa belíssima cidade chamada Porto, que eu estou completamente apaixonado. Eu espero que você tenha gostado também de conhecer essa cidade aqui de Portugal comigo. Eu, sinceramente, fiquei muito apaixonado por essa cidade e eu espero voltar aqui de novo por uma segunda vez. E se você gostou, deixa aí embaixo o teu like, deixa o teu comentário me dizendo o que tu mais gostou de ver aqui na cidade do Porto. E também se tu tem vontade de conhecer Portugal, Porto, Lisboa, Coimbra, não sei, qualquer cidade que seja aqui desse país. Então obrigado por me acompanhar até o final, muito obrigado cidade do Porto por essa viagem e por esses 2 dias aqui. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Se tu não é inscrito, se inscreve aí no canal, hein, que eu sempre trago vídeo de viagem novo aqui pra ti com muita dica, muita história e muito conteúdo bom. E se tu puder, recomenda esse canal também para um amigo teu que não é inscrito aqui. Então esse foi mais um vídeo, até a próxima aí. Tchau!